Vamos juntar as palmas. Namo Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật. Namo Bổn Sư Sư Cha Mâu Ni Phật. Verso de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se encontrar em centenas de milhões de kalpas. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Boa noite a todos. Porque no salão do Buda, ou no ambiente do templo ou monastério, usualmente como mantemos em silêncio quando não tem nada para falar, ou em o que chamamos o nobre silêncio. É porque quando entramos ao templo, dentro desse espaço, é um espaço para trabalhar a mente, também o corpo e a fala. Então, se não tem nada importante a falar, então não falamos. Mas se temos algo para perguntar, comunicar, então falamos. E isso é, quando falamos, tentamos de evitar falar com a cobiça, com raiva ou ignorância. Okay? E também na cultura aqui no Brasil é muito comum abraçar, beijo e essas coisas. E também em América do Sul. Mas por que em ambiente budista evitamos contato físico? Porque consideramos que todas as pessoas que entram nesse espaço, mesmo que são leigos ou leigas, mas têm que agir como praticantes da vida pura. E significa que mesmo a aparência é leigo, mas pensamento e agir como praticante avançado. Então, contato físico, desse ponto de vista budista, nós, porque juntamos as palmas, é por respeito ao outro. Não precisamos tocar para mostrar respeito. Não precisamos tocar para mostrar ao outro a nossa boa vontade. Então, contato físico para, às vezes, e especialmente com pessoas que não conhecem, não se sente tão confortável. Então, por um lado. Por outro lado, é contato físico, em certo modo, quando a mente está em um modo da prática, é bastante invasivo. Mesmo uma olhada, estando perto das outras pessoas, nós sentimos a energia de cada pessoa. Mas ao tocar, então isso implica uma coisa mais. E especialmente entre homem, mulher, homem, mulher, mulher. Então, contato físico nós usualmente evitamos para não invadir o espaço dos outros. Ok? E eu sei que para muitas pessoas isto é como
causa muita aflição. Tem pessoas que preciso tocar alguém. Se eu não toco alguém, eu me sinto carente. Nossa, se você nota que você tem carência de tocar de algo, isso não é algo para observar? Por que tão necessário? Por que é importante olhar assim, olhar outro assim, querendo entrar na mente do outro? Não, tranquilo, relaxamos, damos espaço ao outro. Pelo menos isso é a prática budista. E sem falar a prática dos monges, os monges é ainda mais como o pedido da prática é muito maior. Meu mestre, Zen Jun, ele se tornou monge aos 7 anos de idade. Bem pequeno e já morava no templo, monastério. E depois, aos 20 anos de idade, ele já conhecia chinês antigo, clássico muito bom, muito profundo. Então, aos 20 anos de idade, ele ensinava aos monges chinês. Ok? E depois, quando em 1949 foi a Hong Kong, e de Hong Kong foi a Taiwan, e ele ensinava nos primeiros institutos budistas, Fuyan. E é bem engraçado, o nome dele, como chama? Nickname, não sei como, alias, acho que é alias, que as monjas davam a ele foi o mestre que quando fala olha hacia o chão, ok? Ele dava palestras assim, não olhava aos alunos, ele olhava texto, ensinava, falava, mas tudo dentro desse mundo dele e explicando os textos. Mas ele não olhava as pessoas, especialmente as mulheres. Até sabe que idade ele começou, quando fala com mulheres, ele tinha como assim, contato visual aos 70 anos de idade. Ele começou a fazer isso porque ele já sente que a prática dele já não muda no sentido. Para ele, o gênero é mesmo. Homem e mulher já não faz diferença para ele. Agora, ele se demanda uma prática muito alta. Eu não estou falando que todos os monges são assim, mas eu estou contando uma história de meu mestre. Então, eu tampouco eu dou olhada às pessoas porque eu cresci no Ocidente e é bem normal falar com alguém e por respeito e a cultura e também cordialidade, você tem que olhar a outra pessoa. Mas eu não olho assim, uau, quero entrar a você, a sua mente, assim, com os olhos assim. Não. A prática budista é dar espaço ao outro, ser gentil, ser suave. Não todos gostam de saber de que outro me vem internamente. A maioria das pessoas tem uma fachada. Eles gostam de não ser visto. Muitas pessoas, eles agem com uma forma, mas sentem outra coisa. É como aqui no Brasil. Ei, bom dia, tudo bem? Quando eu falo tudo bem, a pessoa me pergunta, eu digo, tá bom. Ou estou bem. Mas a maioria fala, tudo bem, tudo ótimo. Não pode ser melhor. E quantas pessoas realmente
sentem assim. Então, olhada, contato físico, pelo menos desde o ponto de vista da prática, é melhor alinhar, juntar as palmas, bom dia, e já. E contato visual é moderado. Ok? Então, espero que você entenda isso. Agora, vocês sabem que quando nós fazemos retiros da meditação de 7 dias, primeiro nós dividimos espaço para homem e tem dedicado, designado espaço para mulheres. E a ideia, durante todo o retiro, os olhos vêm ao chão e você caminha para não chocar com o outro, mas você tem que cuidar do pensamento internamente. 7 dias, você não está assim, olhando por todo. Como está meditando aquele? Como está meditando instrutor? A quem está dormindo? Assim. Não, os olhos são para dentro. Ok? Próprio corpo. Ok? Então, aqui, anteriormente, alguém perguntou por que a cerimônia que fazemos aqui nos domingos começam com uma reverência, 3 prosternações e uma reverência, porque isso é o padrão do budismo chinês desde a antiguidade. Então, antigamente já fizeram assim uma reverência, ok? 3 prosternações e se fecha com uma reverência. E isso é no começo da cerimônia. Quando terminamos a cerimônia, já não precisamos fazer a reverência, porque uma reverência é para começar. Então, fazemos 3 prosternações e uma reverência para fechar tudo. Ok? Agora, o porquê? 3 prosternações. E como funciona? E eu aí peguei o livro dos instrumentos da percussão. Ok, aqui vem isto, Wenxun. Isto é reverência. Tian, tian. Ok, uma reverência, curvar, depois, assim, 90 graus, ok? E depois aqui, Baixia significa prosternação. Então, 3 e 1 Yaqing é como 3 Qing e um curto e depois o corpo fica no chão e depois tem para subir. Então, 3, 1, 1, 1, 2, 1. Por quê? Porque isto representa uma frase no Avatamsaka Sutra. E significa 若人欲了知三世一切佛. Se alguém quiser saber, ok? Se alguém quiser saber 3 períodos do tempo, passado, presente e futuro, a intenção de todos os Budas. Isso. Então, a frase inteira é 若人欲了知三世一切佛. Ok? 因观法界性，一切唯性照. Está falando de que toda a prática da purificação é purificação da mente. Então, tudo é criado pela mente. Então, nós temos que purificar a mente. Então, quando fazemos prosternação, então, aí sabemos que está como contemplar. Ok? Então, a outra razão que foi desenhado 3, 1, 1, 1, 2, 1, é se alguém entra já ao salão do Buda e já começou a parte da prosternação, somente tem que ouvir
se é um para baixo ou dois para baixo para saber qual prosternação estão fazendo. Se você ouve tian, 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 assim, isso sabemos primeira prosternação. E tian para baixar, então é segundo. E se é tian, tian, então é terceiro. Tudo isso, a questão dos instrumentos, a percussão, são para guiar e não para 3 ou 4 pessoas, sino que foram desenhados para guiar um grupo de monges de 100 pessoas ou 1000 pessoas. Então, essas são regras desenhadas pelos patriarcas no budismo chinês, antigamente. Ok? Então, vamos à recitação do sutra. Primeiro, por que recitamos sutra? E recitamos na maneira que recitamos. Primeiro é a religiosidade. Eu entendo e eu quero enfatizar que não todos têm que gostar da recitação do sutra em chinês, porque isto é muito particular. Cada um tem um jeito. Tem pessoas que gostam de certos cantos, e vocês já conhecem a recitação do sutra aqui no templo. Em situação do Theravada, o budismo Theravada, eles recitam mais monótono, como assim: Iti piso Bhagavan Arahan Samma Sambuddho Vichacharana Sampano Sugato Lokavidu Purina. É assim, eles recitam assim. Então, como tendo texto, eles recitam assim mais monótono. E o budismo japonês, coreano, cada um tem própria característica. Okay? Então, tem pessoas que gostam dessa recitação dessa tradição, ou a outra, ou budismo, pode ser budismo de qualquer diferente região. Okay? Mas cada um é diferente. E eu insisto que para os que vêm ao templo, não é que você tem que gostar. Então, mas saiba que foram desenhados antigamente como para levantar a religiosidade. Por exemplo, no caso do budismo chinês, nós começamos sempre com louvor do incenso. É como o abade, o abadesa, pega incenso e oferece aos Budas e Bodhisattvas. E antes de começar a cerimônia. Então, todos estamos com mente sincera e também respeituosa. Nós desejamos estar conectado com todos os Budas e Bodhisattvas antes da recitação do sutra. Então, tem um aspecto de religiosidade, ok? Mas não é necessário que e tampouco é o caso que todos gostam do canto, seja de uma tradição ou outra. Mas eu gosto pessoalmente, eu gosto da recitação do sutra. E a mestra também. E nós pertencemos ao budismo Mahayana de Taiwan, e que utiliza bastante, é uma transmissão do budismo chinês. Ok? A outra razão de recitar sutras junto é porque antigamente foi os discursos do Buda, depois do Parinirvana, o falecimento do Buda, foi por 200 anos, primeiramente, foi transmissão oral. O que significa isso? Primeiro, tudo foi memorizado, os ensinamentos, memorizado. Então, transmitido oralmente. Então, é como o mestre, aqueles que têm memorizado um ensinamento, falam:
Iti piso Bhagavan. Então, os alunos, Iti piso Bhagavan, Arahan Samma Sambuddho, Arahan Samma Sambuddho, Vijjacharana Sampano, Vijjacharana Sampano, Sugato Lokavidu, Sugato. Então, todos repetem e no processo facilitar a memorização dos textos, dos discursos do Buda. Ok? Mas depois, com imprenta e tudo isso, então, sim, mais pessoas têm acesso aos livros, então podem como ler, em vez de ter tudo memorizado. Mas antigamente, e especialmente a cultura da Índia, é principalmente de memorização. Até hoje, os hindus, ou como chama, os que são brahmanes, eles ainda, os religiosos, eles memorizam sutras. E você vê que aqui também os sutras mais importantes e curtas, ou liturgia aqui do templo, como monges temos que ter memorizado. Ok? E agora, por que a memorização? Porque a memorização facilita que quando uma pessoa está como meditando, praticando, não precisa pegar um livro, um sutra para lembrar dos ensinamentos do Buda. Já tem memorizado, já tem guardado, preservado na mente. É como nós limos aí a abertura dos sutras, aí fala que conservar, preservar, está falando de tendo memorizado as palavras do Buda e dos discípulos. Okay? Concentrar a mente através da recitação. Okay? E esse é um caso bem interessante, porque no caso dos aqui budismo no Brasil e aqui no templo Zhongguan, nós recitamos em textos em chinês. Então, o que acontece? Para os brasileiros que não conhecem chinês, mas conhecem as fonéticas e podem seguir as fonéticas, isso é uma prática da concentração. Porque você não pode saltar nenhum som. Se salta uma sílaba, então aí já possivelmente perdido por páginas, até você volta ao lugar que você tem ideia. Então imagina recitar algo como se fosse mantra, recitar cada sílaba e com ideogramas em chinês e não saltar, não esquecer nenhuma sílaba. Isso requer uma mente bem concentrada. É como você está como jogando com pedaços quebra-cabeça, assim. Você tem que tomar cuidado. Ou se você está grudando algo, então você tem que tomar tanto cuidado. E isso é também um treino da concentração. Yeah. E o que acontece quando a mente se distrai? Então, já vai saltar, vai esquecer um som. E aí tem que encontrar de novo onde. E para seguir com os outros. E exemplos aqui no templo, todos os domingos. Primeiro domingo que recitamos Sutra do Diamante. Segundo domingo, recitamos Sutra do Buda da Medicina. Terceiro domingo, Sutra dos Ensinamentos Legados pelo Buda. São 3 sutras dentro de isto. Depois, quarto domingo de cada mês é cerimônia de arrependimento aos 88 Budas. Ok? Então, Sutra do Diamante sem esquecer, devemos falar que depois da palestra dos mestres, então, nós recitamos Sutta do
amor benevolente, ou Sutra do coração, ok? O Sutra do coração também chamado Sutra da essência da Prajnaparamita. Okay? E este Sutra do diamante, ou Sutra da essência da Prajnaparamita, isso pertence a pensamento Prajnaparamita, okay? Sobre Prajna e sobre Sunyata. E Sutra do Buda da medicina, então isso pertence a pensamento mais de Tathagata. E também o conteúdo tem mais que ver com a prática do caminho do Bodhisattva, como o Buda ha feito 12 votos para ajudar e liberar os seres, provendo aos seres que comida, roupa, medicina e tudo. E Buda da medicina é para curar nossa ignorância. Tudo o que o Buda da medicina nos ensina. E Sutra dos ensinamentos legado pelo Buda, isso tem que ver com ensinamentos sobre a liberação, a nirvana, como é a prática dos monges, como é a prática de um praticante que quer chegar a nirvana e cortar, eliminar a cobiça, a raiva, a ignorância. Como deve agir em corpo, fala e mente. E isso aí está no Sutra dos ensinamentos legado pelo Buda. E cerimônia de arrependimento aos 80 Budas é uma cerimônia. Vou explicar assim na seguida. Então, depois eu tenho, em parte das cerimônias, vou explicar mais sobre 88 Budas. Agora, recitação do mantra ou dharani. Qual a diferença entre mantra e dharani? Mantras são curtas. Om Mani Padme Hum, um mantra. Namo Mito Poyeto Tajeto Eto Tieta, mantra do Buda Amitabha. Okay? Em dharani são mais longos, como o dharani é da grande compaixão. Okay? Aqui deve escrever, o título na verdade é dharani da grande compaixão, mas a maioria das pessoas não conhecem a palavra dharani em sânscrito, então usualmente eu uso mantra. Mantra é mais curta e dharani é muito longo, comprido, como a dharani da grande compaixão do Avalokiteshvara. Okay. Como funcionam mantras? Okay. E vou assim em geral. Manter os ensinamentos na mente. Quando nós recitamos Om Mani Padme Hum, significa a homenagem à união da compaixão e a sabedoria, que eu chamo compaidoria. Então, manter o ensinamento na mente. Quando você, em vez de estar pensando em qualquer coisa do passado, do presente, o futuro que ainda não chegou, então a mente se concentra. Quando você está varrendo, limpando, você recita Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, para concentrar a mente focando nos sons, sem pensar. Porque você já sabe o significado, então, sem pensar do significado, você foca nos sons. Exemplos. Mantra das 6 sílabas. Om Mani Padme Hum. Sabemos o significado, então, sabendo o significado, já é suficiente e já somente Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani. Imagina recitando somente esse mantra e quando você está limpando, você não está pensando, você está alinhando a mente com os sons. 6 sílabas, ok? Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, limpando. E a mente se concentra e os pensamentos distraídos não ocupam a mente. A ignorância não toma controle da mente. Assim. Mantra do Buda da medicina.
Namo Pochefati Pisasa Jurubiri Bora Bohara Soyetana Jeto Eora Disamya Sambuto Etanzdan Pisas Samajeti Saboho. Esto significa, o Buda da medicina, o Tathagata tem medicina, vou tomar a de medicina, vou tomar a medicina. Que medicina está falando a Buda da medicina? Medicina para curar nossa ignorância, e nossa raiva, nossa cobiça, ok? Então, aí, e como devemos praticar o caminho do Bodhisattva, tal como o Buda da medicina praticou nas vidas passadas. E mantra do Buda Amitabha, recitar o mantra Namo Amito Poeto Tajeto Eto Tieta Amidito Popi Amidito Sitam Popi Amidito Pijarandi Amidito Pijarando Chemini Chejenazo Tojali Sapo. Então, isso é, eu recita o mantra para renascer e fazer voto de renascer no reino do Amitabha. Ok? Então, mantra da grande compaixão, o Dharani, ok? Então, é para gerar a grande compaixão e purificar nosso lugar de prática. Então, espero poder tirar as dúvidas de vocês, porque, na verdade, eu aprendi tudo isso com muitos anos no templo. Para mim, o que é natural, eu não sei se vocês sabem. E, às vezes, mestra e eu, nós achamos que todos sabem exatamente o que nós sabemos. Mas depois de muitos anos, nós enteramos que, nossa, muitas pessoas fazem coisas por fazer e nunca perguntaram. E então, esta vez é a ideia de tirar todas as dúvidas. E estou seguro que vão ter perguntas para mim quando termino de explicar, mas eu quero pelo menos terminar a explicação das práticas. Não tem muitas já. Aqui somos muito como já bastante padronizado, porque a mestra veio aqui em 1998 e desde então não mudou nada até 2009, quando eu cheguei. E quando eu cheguei, comecei a mudar tudo. E mudei a parte de recitação, introduzi ou apresentei a recitação dos sutras em português. E também nós simplificamos alguns aspectos da cerimônia para que seja assim, ficar bem, como chama, conciso. Yeah. Então, eu estava falando de que a mantra do Buda Amitabha. Ok, então, a mantra do Buda Medicina, ok, ou 6 sílabas. Por que quero recitar? Primeiro, se eu quero desenvolver a compaixão e a sabedoria e unir a compaixão com a sabedoria, eu gostaria de recitar mantra das 6 sílabas, lembrando, preservando e que tenho que praticar compaixão e sabedoria e em equilíbrio. E se meu corpo, eu estou sentindo como fraco, ou a saúde está um pouco ruim, então eu recito o mantra do Buda da medicina, como pensando em que a medicina do Buda me vai ajudar a meu corpo e especialmente minha mente, de calmar minha mente. E a mantra do Buda Amitabha, se eu quero fazer voto de renascer na terra pura do Buda Amitabha, então vou recitar. Ou se eu vejo, e usualmente assim, nós vemos um inseto morto, um animal, e eu lembro que em New Jersey, onde eu morei 3 e algo anos com meu mestre Denjun,
Aí, muitas vezes, observo, eles saem de noite e, pum, são chocados pelos carros e, assim, às vezes morrem na rua. E, como chama? Diferentes pequenos animais também. Então, quando passamos corpo de um animal morto, um cadáver, então nós recitamos Namo mito poeto tajeto eto dieta minito popia minito shinan popia minito pijanti minito pijaranto cheminiche genatsu to jalisapo. É como desejando bom renascimento aos seres que morreram assim devido a acidente. Então, isso também é uma forma, não necessariamente que eu somente posso recitar se eu quero um renascimento na terra pura, sino que eu posso desejar que os seres tenham essa oportunidade ou semear essa semente para poder renascer no futuro. E o mantra da grande compaixão, esse Dharani, nós recitamos especialmente para purificar um lugar com a compaixão, desejando que todos os seres, especialmente seres invisíveis dos outros planos ou dimensões, que esses seres eles podem renascer devido aos méritos de recitar esse mantra da grande compaixão. Okay? Agora vamos às práticas da meditação que nós introduzimos aqui no Templo Zhongguan. Primeiro, o que eu acho que deve ser a meditação introdutória para todos seria meditação no amor benevolente. Em Pali seria Metta Bhavana. Okay? Então, essa meditação é para contrapor a inimizade, a raiva, o ódio, a ira, a violência mental, toda essa energia negativa mental que nós temos guardado internamente e sempre está aí queimando, incomodando. Então, a meditação no amor benevolente, seja caminhando, seja ficando em pé, seja sentado ou deitado, é para contrapor a essa inimizade, a essa energia negativa. Ok? E o amor benevolente, a meditação no amor benevolente também, ao ser desenvolvido, então, como base, fundamento, então se pode praticar meditação na compaixão, meditação na alegria altruísta, ou chamado também regozijo, e a meditação na equanimidade. Ok? E esses são 4 aspectos do altruísmo, mas o fundamento, ou a entrada, a porta é amor benevolente. Nosso Buda Shakyamuni, 2.500 anos atrás, já falou: o próximo Buda será chamado Mettaya. Isso seria em Pali, mas em sânscrito é Maitreya. O Buda Maitreya será o nome do próximo Buda, que vai tomar kalpas incalculáveis para tornar Buda no reino humano. Mas o nome do Buda é amor benevolente. Então, obviamente, isso é algo que devemos praticar. Okay? E ao praticar esses 4 aspectos do altruísmo, nós estamos também desenvolvendo as 4 mentes imensuráveis. Olha, sempre o Buda falou que as emoções negativas são limitadas, porque nem o corpo nem a mente aguenta
pensar na negatividade e sem limite, porque isso causa tanto sofrimento que a mente vai parar de funcionar, é que não vai querer mais inimizade, mais ira. Por isso, essas emoções negativas têm limite. Chega a um limite porque causam tanto sofrimento internamente e devemos parar e encontrar outro jeito. Então, tem um jeito dos patriarcas, monges, que falam assim: se uma pessoa não busca a espiritualidade, é porque ainda não sofreram o suficiente. Ao sofrer o suficiente, você vai buscar outro jeito de viver. Isso não tem como. Mas quando o sofrimento é aguentável, é suportável, ainda tá bom, é a vida, sofrimento, é o que é. Tal como falam em todas as canções do tango. Esse homem me maltratou, essa mulher, todas essas coisas. Não, você vai sofrer até você... Não quero sofrer mais. Por isso, as emoções negativas que causam sofrimento têm limite. Ao contrário, os aspectos do altruísmo, de desejar bem aos outros, através do amor benevolente, de querer aliviar sofrimentos dos outros, a compaixão, de regozijar, de querer sentir alegria pelos bons atos dos outros e de sentir essa equanimidade, de entender que cada um tem próprio karma e consequência. E isso é a lei do causa e efeito. Esses 4 aspectos do altruísmo não têm limite. Quem limite somos nós. Nós limitamos nosso amor benevolente, nossa compaixão e nossa alegria altruísta e nossa equanimidade. Por isso, podem ser desenvolvidos imensuravelmente ou infinitamente, sem limites. Ok? Vamos. Próximo. Outra prática que introduzimos aqui é atenção plena na respiração. O Buda falou no Anapanasati, ok? Anapana. Inspirar, ou inspiração, expiração. Sati é atenção plena, ou mindfulness em inglês. O Buda falou que isso é contrapor a distração da mente. Okay? Mas não somente que contrapor a distração da mente, também pode ser ainda aprofundar e fazer introspecção da mente. A impermanência, o não eu, a imperfeição dos fenômenos. Ok? Então, mas principalmente serve muito para contrapor a mente. Agora, a distração da mente, então, a técnica, se eu somente vou introduzir um pouco assim só, poder focar no nariz, nas narinas, entrada e saída do ar, inspirar e expirar, focar no nariz. E também podemos focar no abdômen, a subida e descida do abdômen, ok? Quando nós somos bebês, como respiramos? Quando inspiramos, pança ou abdômen subida. Quando expiramos, abdômen descida, subida, descida. Subida, descida.
E depende da pessoa. Tem pessoas que conseguem focar no nariz e ou não, ou tem pessoa que parece mais fácil focar no abdômen, ok? Então, ambos são viáveis. Agora, usualmente, quando focamos no nariz, fechamos os olhos. Quando focamos no abdômen, tem pessoas que notam que é mais fácil com os olhos um pouco, como um terço aberto. Sim. E isso é atenção plena na respiração. Outra prática que introduzimos aqui no Templo Chung Kwan é os 4 fundamentos da atenção plena. E para que é o primeiro grupo dentro das 37 fatores da iluminação. Então, serve para desenvolver a mente pelo caminho da purificação. Ok? Então, quais são os 4 fundamentos? Primeiro, atenção plena no corpo. Segundo, atenção plena na sensação. Terceiro, atenção plena na mente. E quarto, atenção plena nas qualidades mentais. Então, todos esses 4 são para nós purificar nossa mente e, de passo a passo, poder desapegar do corpo, desapegar das sensações, das qualidades mentais e purificar a mente e eliminar a cobiça, a raiva e a ignorância. Okay? Então, isso também é muito importante no budismo. E, até agora, as práticas que eu indiquei são praticadas em comum, tanto em Sravakayana e tanto em Mahayana. Okay? Se você realmente aprende com um templo ou um monastério com sangha que realmente é bem treinada, todos vão aprender estes aspectos da prática. E o quarto, que é bem importante, é a rememoração do Buda. Para nós monges, a rememoração do Buda colocamos em primeiro lugar, antes da Anapanasati e outro. Por quê? Mas porque somos budistas e também somos praticantes como tempo completo. Mas reconhecemos que as pessoas que vêm ao templo, não todos são budistas e muitas pessoas simpatizam e querem aprender, mas ainda não sabem o que é budismo. Então, colocamos essa prática como mais atrás. No quarto lugar, a rememoração do Buda. Significa lembrar, pensar e aspirar ao modelo perfeito do despertar, o Buda. E a palavra Buda significa, esse raiz, Buddha, significa despertar. E Buda significa o desperto. Ok? Então, rememorar que os 10 epítetos, títulos das virtudes do Buda e todos os Budas. Primeiro é Tathagata, Arahat, perfeitamente autoiluminado, aperfeiçoado em conhecimento e conduta, bem partido, conhecedor do mundo, insuperável, líder das pessoas a serem treinadas, mestre de devas e humanos, ou abençoado, ou honrado pelo mundo. Esses são 10. E cada título, cada epíteto tem qualidades, a explicação, a descrição é que nós temos que memorizar e também pensar. E aspirando às virtudes do Buda significa aspirar
hacia a grande despertar, a budidade. Isso é também uma prática que introduzimos aqui. Então, agora vamos às cerimônias. Okay? Cerimônia de arrependimento aos 88 Budas, que fazemos a cada quarto domingo. Quarto domingo do mês, 88 Budas. E isto foi compilada pelo mestre do Dharma, Putong, que significa inamovível, okay? Que não move, inamovível. E da antiga China. E acho que ele é da dinastia Ming. E ele, de todos os sutras, textos que ele leu, ele encontrou uma que fala dos 53, em um texto budista chamado Guan Yao Wang Yao Shang E Pusa Jing. É um sutra que fala de se uma pessoa faz prosternação e pede e arrepende das transgressões, então vai aliviar a consequência das transgressões cometidas. É uma forma de fazer arrependimento. Em um sutra, cita 53 Budas. E são Budas do passado. Okay? E no outro texto, Jueding Pini Jing, cita 35 Budas e também se refere aos Budas do presente, que nesse momento são Budas, mas das diferentes direções, dimensões, porque para o budismo não é um universo. Lembram? Universo significa um. Para nós é multiversos. Isso é a visão do cosmos, do budismo. Então, quando fazemos arrependimento aos 80 Budas, estamos arrependendo de todas as ações no nosso passado que nem lembramos, mas reconhecemos se ainda temos cobiça, raiva e ignorância, é muito provável que nós danamos aos outros seres nas vidas passadas. Então, nós tomamos conta e queremos arrepender. E nesta vida presente, estamos seguros que através do corpo, fala e mente, causamos dano aos outros. Causamos dano a si mesmo. Então, nós nos arrependemos disso. E até reconhecemos que cada momento estamos mudando ao futuro, de presente ao futuro, de presente ao futuro. Então, todas as más ações, transgressões que possivelmente vamos cometer, queremos reduzir e não cometer essas ações ruins e danar aos seres. Queremos causar menos danos aos seres, porque se não queremos ser danados, se não queremos sofrer, então devemos minimizar nosso dano aos seres. E a cerimônia pelos falecidos, que fazemos quando tem pessoas falecidas recentemente, então fazemos essa cerimônia. E essa cerimônia, primeiro, é pedir a força da joia tríplice, Buda, Dharma e Sangha, e aos Buda e Bodhisattvas a acompanhar a nós e também a família dos falecidos e transferir méritos a eles.
e primeiramente orientar o falecido, instruindo-o sobre o Dharma. Então, o que fazemos nessa cerimônia? Quando no salão do Dharma, nós descemos do salão do Buda e ao salão do Dharma, e aí, em frente do altar, nós convocamos ao falecido e ao recém-falecido, convocamos a eles para falar que não se apega a essa existência. O corpo já quebrou, já morreu nesta vida. Então tem que ir ao próximo renascimento, à próxima etapa. Não se preocupe dos seres queridos nesta vida. Já tudo feito, já foi, já tudo feito, o que deve fazer ou não fazer, já tudo feito. Então tem que deixar, tem que sair e ir a outra etapa. Então orientar ao falecido, instruindo-o sobre o Dharma. E é uma oportunidade para reunir a família no templo, para lembrar do falecido. Então, muitas famílias, nossa, os membros não falam, não se comunicam, mas sabendo que alguém faleceu, então eles se reúnem no templo para essa cerimônia pelos falecidos e também recitando sinceramente, desejando bem ao falecido. E assim, desta maneira, mesmo que não entendam o conteúdo, mas estão conectando de uma maneira ou outra com o Dharma. E quantas vezes já eu escutei aos que participam na cerimônia que eles sentem, até eles podem ver ao falecido aí, olhando a todos e ficando como sentindo bem que, nossa, tem seres que desejam bem a eles, assim. E todo isso, essa cerimônia é transferência dos méritos ao falecido. E isso é, na verdade, de todas as religiões, o budismo tem essa cerimônia realmente destinado a ajudar a um ser que acaba de, como a consciência já não tem um corpo nesse mundo e precisa transitar, mas não tem suficiente méritos ou não sabe como e precisa de instruções. Então, nós fazemos isso. Então, convidamos a eles, convidamos a benção pedimos a benção, suplicamos a benção da joia tríplice. E os falecidos, literalmente, vêm e nos convertemos comida para eles comer, merendar algo e depois mandar a eles embora à próxima etapa. Ok? Então, isso é algo que fazemos aqui. E eu acho que, por último, cerimônia dos antepassados, Tamon-san, que fazemos uma vez por ano. E, na verdade, é uma mesma função que a cerimônia aos falecidos que fazemos, mas em uma escala maior. Por quê? Porque dura 4 horas e meia, devido a mais recitações, recitação dos mantras e também palestras. Tem 6 palestras que nós falamos e instruímos aos seres que convidamos dos outros reinos, como reino fantasma famintos, reinos do inferno e também aos recém-falecidos. E essa cerimônia é tão importante porque é como, por exemplo, antes da pandemia, reunimos até 150 pessoas aqui no salão do Buda e recitamos, contemplamos, visualizamos, pensamos no Dharma e transferimos méritos, todos juntos.
e quando começou a pandemia fazemos online e até 300 pessoas assistem. Então, todos canalizando a mente para transferir méritos aos seres karmicamente conectados conosco, para que eles renasçam nos bons reinos ou na terra pura do Amitabha. Assim. Então, aí, mais ou menos são todas as práticas que fazemos usualmente aqui no Templo Zhongguan. E espero que minha explicação serve para vocês fazer essas práticas com mais convicção ou mais compreensão. Sem dúvida, eu não expliquei em detalhe como praticar cada um, porque a ideia é dar uma introdução, uma explicação onde provém e como praticá-lo, como em forma geral, resumido, e também os benefícios. E, na verdade, os benefícios de todas as práticas budistas são para purificar propriamente e também transferir méritos a todos os seres. Principalmente isso. Compaixão e sabedoria. Sabedoria e compaixão. Assim. Então, essa parte já terminamos. E eu desejo que todos vocês possam, de uma maneira ou outra, conectar com as práticas aqui no templo. Reconhecemos, estamos conscientes de que as práticas provêm do Taiwan, budismo Mahayana do Taiwan. Mas a ideia é que vocês podem também praticar e sentir os benefícios das práticas. Mas de modo que o budismo toma raiz, sem a raiz aqui no Brasil, então vai desenvolver própria forma culturalmente especialmente as cerimônias e recitações de um estilo brasileiro, estilo América do Sul. Ainda não inventamos nada, estamos ainda somente adaptando com canto budista no Taiwan e adaptando com português. E desejo que a todos vocês possam seguir purificando suas mentes através da prática e também sempre com a mente do despertar, não esquecer do sofrimento dos seres e querer aliviar aos seres, transferindo mérito sempre aos seres. Ok? Namofo. Ou Amitofo. Boa noite a todos. Boa noite. Ok, mestre. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Namofo.